Olá, turminha. Agora, nessa oportunidade, vamos aqui para concordância verbal. Vocês vão pegar o livro de vocês aí do segundo módulo, a partir da página 13, onde tem falando sobre concordância verbal, tá bom? Vamos aqui falar novamente sobre verbos, certo? Então, vocês vão se deparar com esta imagem aqui. Nós estamos vendo aqui 3 atletas, tá bom? E estão recebendo aqui premiações. Quem está no primeiro, no segundo e no terceiro lugar. Nessa sessão, você vai estudar algumas alterações que os verbos costumam sofrer para se adequar a outras palavras em uma frase. Então, nós vamos ver aqui as alterações dos verbos. Então, o verbo, ele altera de acordo com a frase, ele não fica da mesma forma. Então, vamos entender mais aqui. Primeira questão aqui. Observe a imagem a seguir e lê a legenda abaixo. Em seguida, responda as questões. Então, na legenda aí está dizendo aí: o atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Então, letra A. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? As formas verbais. Quando eu falo de formas verbais, são as mudanças dos verbos. As mudanças. Então, vamos aqui. Nós temos aqui alguns verbos, ó, terminou, tá? E terminaram. Essas duas palavras aqui, crianças, são formas verbais. Ambas são do mesmo verbo terminar, tá? O atleta japonês terminou, olha aí, ó, infinitivo terminar, tá? Na frase, esse verbo mudou para concordar com o nome japonês. O atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram. Olha aí a mudança, outra mudança. Mas continua sendo o mesmo verbo terminar. O japonês terminou e os atletas nigeriano e venezuelano terminaram. Então, terminou e terminaram são formas verbais, tá? Mudaram esses verbos de acordo com a frase, ok? Professora, tem competição aqui, não é? Competição vem de competir, também é um verbo, mas aqui ele não sofreu nenhuma forma verbal aqui, né? Aqui está na mesma palavrinha. Então, o que nos interessa aqui são as duas formas verbais empregadas na legenda acima. Terminou e terminaram, que vem do verbo terminar, tá? Aí vocês vão escrever na letra A, terminou e terminaram, tá bom? Na letra B, olha aqui, ó, complete as lacunas com singular ou plural. A palavra atletas. Eu tô falando de muitos atletas, né, crianças? Não é isso? Então, se são muitos, são vários atletas, eu tô falando o quê? Do plural. É mais de um, são muitos, são vários. Quando eu falo atleta, eu estou falando apenas de um único atleta, não é isso? É ou não é? É. Então, se eu estou falando apenas de um atleta, eu estou falando do quê? Que ele está no singular. Que singular vem de único, não é? Isso aí, isso aqui vocês já conhecem bem. Essa questão de plural e singular, nós chamamos de número do substantivo. Quais são os números do substantivo? Plural e singular. Ok? Só para lembrar isso aqui. Então,
O que acontece, gente? Ó, o verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta no singular. Olha aí, ó. O verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta no singular. Vamos lá para a frase novamente? Olha aqui, ó. Atleta. O atleta japonês terminou. Olha aí, ó. O atleta terminou. O atleta japonês terminou. Então, o verbo terminar mudou para terminou, para concordar com o substantivo aqui, ó, atleta, tá? No singular, ok? Porque nós estamos falando de um japonês que é atleta, certo? Não está sendo vários japoneses, não, é apenas um. E depois, esse mesmo verbo terminar sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas no plural. Olha aqui, ó. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram. Quem terminaram? Nigeriano e venezuelano. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Então, eu estou falando de mais de um atleta, eu estou falando de 2 atletas aqui, o nigeriano e venezuelano, tá? Então, o verbo terminar mudou para terminaram. Foi para o plural, ok? O primeiro aqui estava no singular, terminou, o atleta terminou. Aí mudou para o plural, os atletas terminaram, tá? Então, o verbo terminar, que é o infinitivo, lembram nas primeiras aulas de verbo que nós falamos sobre os verbos no infinitivo, que é a palavra primitiva, a palavra inicial, e os verbos terminados em ar, ir, são verbos, tá? Então, como é que eu sei que esta palavra é verbo? Eu tenho que ir para o infinitivo da palavra. Então, você tem terminou, tá? E terminaram. Então, terminou e terminaram vem do verbo terminar, terminado em ar, tá? Primeira conjugação verbal, ok? Esclarecido? Acredito que sim. Ok. Vamos para a segunda questão lá na página 14. O verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta, a gente já viu, ora no singular, ora no plural. Então, é número do substantivo. Então, o verbo terminar, ele combinou com o número do substantivo atleta. Atleta no singular e atletas no plural. Então, portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com o gênero masculino e feminino do substantivo ou número singular e plural do substantivo? Número, né, gente? Número singular e plural, tá? Do substantivo, neste caso. Muito bem. Terceira, você já estudou que os pronomes pessoais podem substituir o substantivo. A gente viu isso aí. Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos atleta e atletas. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho 2 substantivos aqui, ó. O atleta, os atletas. Ambos, um está no plural e o outro está no singular. Eu posso substituir esses substantivos aqui, pelo pronome. Professora, quais são os pronomes? Vamos lembrar dos pronomes que a gente estudou no caso reto aqui? Aqui é o caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. São os pronomes pessoais no caso reto. Tem um caso oblíquo que já
já é outros tipos de pronomes que nós vimos todos eles, tá? Então, eu posso substituir o atleta terminou por ele terminou. E eu posso substituir os atletas por eles. Eles terminaram, tá? Então, eu coloquei esse espaço aqui em branco, ó. O atleta. Eu posso substituir por ele. Ok? Ó, o pronome ele. Ele terminou. Ele quem, gente? A gente sempre faz uma perguntinha, tá? Na frase, pra gente saber distinguir, tá? Vocês estão entendendo até aqui? O atleta terminou a competição. Quem terminou a competição? Ele. Então, eu posso substituir a palavra, o substantivo atleta, por ele. Aí tem lá também os atletas, certo? Os atletas. Os atletas, aqui está no plural, certo? Os atletas terminaram a competição. Quem terminaram a competição? Eles. Eles quem? Os atletas. Então, eu posso o quê? Substituir pelo pronome eles. Estão vendo aí? Está no plural. Singular. Ele terminou. Plural. Eles terminaram a competição. Tá bom? Isso aqui a gente viu em sala de aula, isso aqui. Tá bom? Aí, vocês vão fazer o quê? Agora, empregue nas frases abaixo o verbo terminar, o mesmo verbo, tá? No tempo passado, de acordo com o pronome em destaque. Então, eu vou para o passado, tá? Para o pretérito, passado. Então, eu terminei, passado, tá? Eu terminei a competição em primeiro lugar. Passado, terminei. Nós terminamos a competição em segundo lugar. Ela terminou a competição em terceiro lugar. Ok? Então, terminei, terminamos, terminou. Ok? No passado, certo? Quarta questão. O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com a pessoa do discurso ou pessoa gramatical ou o grau aumentativo e diminutivo do termo a que se refere. Com a pessoa do discurso, né, gente? Com a pessoa do discurso. Quando eu falo a pessoa do discurso, são aqueles pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, olha, são pessoas. Eu sou uma pessoa. Tu é uma pessoa. Ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas são pessoas, tá? Então, o verbo, ele muda de acordo com a pessoa, tá? De acordo com o substantivo, no caso, o número do substantivo, plural e singular, tá? Aqueles substantivos que estão no plural e no singular, ele também muda, certo? Entendido? Esclarecido? Muito bem. Então, vocês também têm esse conceito aqui, que está falando de uma forma geral que nós acabamos de conversar, tá? Então, a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome é chamada de concordância verbal. Então, quando esse verbo sofre uma alteração diante de um pronome e de um substantivo, que no caso é singular ou plural, o número do substantivo, ou seja, se esse verbo mudou de forma de acordo com a frase, é chamado de concordância verbal, tá? Eu não posso, crianças, permanecer o verbo da mesma forma em todos os tempos, eu não posso. Olha aqui essa frase aqui, ó. O atleta terminou a competição, é o verbo terminar. Eu poderia, vamos lá, eu vou colocar aqui terminar para vocês, tá? Terminar. Esquece se terminou.
Vamos ler com o verbo no infinitivo, que no caso é o terminar. O atleta terminar a competição em primeiro lugar. Vou tirar aqui também. Vou substituir também pelo terminar. Os atletas terminar a competição em segundo lugar. Tá certo isso aqui? Vocês acham que eu deixando o verbo só no infinitivo, só aqui no original da palavra, o tempo todo, sem mudar, vocês acham que está certo? Não. Acredito que não. Na verdade, não está certo. Então, o verbo terminar, ele muda de acordo com o substantivo, no caso, o gênero do substantivo, no singular ou no plural, e também de acordo com os pronomes, tá? Então, isso se chama de concordância verbal. O verbo, ele muda de acordo com a frase, tá? De acordo com o pronome, de acordo com o substantivo, ok? Vocês entenderam até aqui? Eu espero, eu acredito que sim, tá bom? Então, vocês têm mais atividades para fazer e vamos aqui. Primeira questão, reescreva a frase e a seguir substituindo o pronome ele pela pessoa indicada, fazendo as alterações necessárias. Tá? Então, aqui vocês têm um exemplo. Ele gosta de tocar violão. Vocês vão mudar o pronome ele, tá? Vai permanecer a frase. Lembrando que do lado desse ele, nós temos aqui um verbo, gosta, que vem do infinitivo gostar, tá? Então, aqui eu tenho uma concordância verbal. O verbo gostar, ele mudou a forma dele, ele mudou a forminha dele de escrever de acordo com o pronome. Então, ele gosta de tocar violão. Eu não posso dizer ele gostar de tocar violão. Já fica assim meio que desconexo, né? Fica até estranho de nós lermos, não é verdade? Então, a mesma coisa você vai fazer com as outras questões. Então, tem aqui a letra A, eu, certo? Então, você vai mudar, vai tirar aqui o ele e vai colocar o eu e colocar o restante da frase, mas concordando com o pronome eu, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês, então vamos aqui. Ó, ele gosta de tocar violão, ok? Ele gosta de tocar violão. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar esse ele e vão colocar o pronome da letra A, eu. E escrever o restante da frase, tá? Então, como vai ficar a letra A? Ó, eu gostar de tocar violão? Não. Eu gosto. Eu não posso colocar eu gosta, que nem foi do ele, né? Ele gosta, tá certo. Agora, quando vai para a primeira pessoa do primeira pessoa do singular, que no caso é eu, quando eu vou mudar a frase eu gosto, olha aí, ó. Esse ó aqui na frase passada tinha um A, gosta. Como é eu, pronome eu, então o verbo gostar é mudado para gosto. Eu gosto de tocar violão, ok? Eu gosto de tocar violão. Então, observem que o verbo gostar, ele teve uma mudança. Lá na primeira frase, ele gosta de tocar violão. Mudou o pronome eu, tá? Mudou o pronome eu. Eu gosto.
de tocar violão. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com os outros. Vocês têm a letra B, a letra C. Letra B tem você. Você. Letra C tem nós. Então, o verbo gostar, você vai adequar de acordo com esses pronomes, tá? Lá tem o que? Vocês. Tem o que também? Eles. Então, o verbo gostar, ele vai mudar de acordo com esses pronomes aqui, ó, tá? Tá certo? Então, não está difícil, tá bom? Não está difícil. Tem a segunda questão. Passa as frases a seguir para o singular. Ou seja, são frases que estão no plural, vocês vão mudar para o singular, tá? Somente a página 15, certo? Então, muito bem, gente. Tenham um bom dia, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no privado, mas também olhem o vídeo mais de uma vez, tá? Não olhem só uma vez, assistam mais uma ou duas vezes, dependendo da sua dúvida, tá bom? Um abraço.